Mais um Estrelando está começando e hoje o meu entrevistado é o Dr. Sebastião de Mello, que vai falar sobre psicofilosofia una. Logo depois, Minuto Vênus, Céu Aberto e muitas dicas para vocês. Não saiam daí. Aqui ao meu lado o entrevistado é o Dr. Sebastião de Mello. Ele vai falar sobre a psicofilosofia una, um tema bastante interessante. Veja bem, ele é um libriano com ascendente em touro e a lua no signo de escorpião. O que se destaca na carta do Dr. Sebastião é um astro que está no setor do conhecimento, no setor do aprendizado, no setor, na verdade, da pesquisa. Porque o Dr. Sebastião, ele fala sobre a psicofilosofia una. Ele tem até 3 livros publicados, mas um deles chama-se O Guardião do Segredo, Psicofilosofia una, e é um tema realmente que nós vamos hoje abordar. Ele vai explicar para a gente, não é isso, doutor Sebastião? Certo. Quero agradecê-lo, Tudo bem. agradecer a sua presença aqui no programa Estrelando. E eu gostaria de saber, doutor Sebastião, o senhor trabalha com isso, estuda, né, há 45 anos. Nós começamos a estudar a psicofilosofia una em 1966. 66? Foi quando eu recebi o primeiro volume de um livro do Max Friedman Long, que é um americano, que morou no Havaí durante 17 anos, e lá se tornou um pesquisador, porque ele viu coisas assim, incríveis feitas nas aldeias que ele era professor e que ele não entendia. Então, até para explicar para o telespectador, o que é a psicofilosofia una, de onde vem? A psicofilosofia una, ela é muito abrangente, porque ela trata do sentido assim, de psicologia como nós entendemos, mas com outras características, e também dessa parte espiritual, que é o que eu acho mais importante na psicofilosofia una. Então, só retornando a esse assunto, a filosofia chama-se una, os kaunas são os sacerdotes, é isso? Os kaunas são, kauna quer dizer o guardião do segredo, que é o nome do livro, né? Ah, entendi. Kauna. Os kaunas transmitiam de geração para geração, oralmente, os ensinamentos que vieram, segundo um outro autor, que não é havaiano, é americano, chamado James Churchward. Ele tem um livro, um dos livros dele, esse eu acho mais importante nesse sentido, que chamou O Continente Perdido de Mu. Esse continente era um continente que existia onde hoje tem o Pacífico, né? E que, segundo ele, esse continente submergiu há cerca de 13.500 anos. E, segundo ele, esse continente era formado por pessoas vindas das Pleiades. Então, não eram terrestres, né? Não eram terrestres. E formaram uma civilização que seria milhares de vezes mais desenvolvida que nós temos hoje. E eles eram chamados de Menehunes, quer dizer, homens pequenos de sabedoria. Então, Sebastião, eu gostaria de saber sobre os kaunas, vou deixar para o próximo bloco essa pergunta, para o senhor responder, sobre eles faziam curas e tinham vários outros atributos, né? Mas a gente deixa para o segundo bloco, tá bem? Okay. Não saia daí, a gente volta já já. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Voltando para o segundo bloco, eu perguntei para o Dr. Sebastião de Mello sobre os atributos que tinham os kaunas. Na verdade, me parece que eram poderes, telepatia e curas, né? Que poderes eles tinham? Ou eles têm, né? A história é interessante porque o Max Friedman Long, quando foi pesquisar sobre isso, que é o que introduziu a psicofilosofia una nos Estados Unidos e espalhou, ele perguntou essa mesma pergunta para o Brigham, tá? Porque ele foi pensando que isso era tudo besteira, bobagem, isso é superstição, quando o Brigham disse para ele: eu vou te dar aquilo que eu tenho, né?
te ensinar. E ficou 3 anos com ele, aí o Brehme morreu, ele pegou o acervo. E o Brehme disse para ele o seguinte: você tem que descobrir 3 coisas que os Kaunas sabem e que eu não sei, que eu não consegui. Eu sei que são 3 coisas. Você tem que ter uma consciência daquilo que está fazendo, você tem que ter uma situação substancial, que é material, para fazer, e uma terceira coisa que é consequência dessas outras 2. E ele foi para os Estados Unidos e estudou aquilo e desistiu. Um dia ele acordou na cabeça que se ele pesquisasse as raízes das palavras que os Kaunas usavam, ele iria descobrir. Certo? E aí ele então partiu para isso e ele descobriu. E aí ele fundou uma associação que existe até hoje na Califórnia e que espalhou também depois para o Havaí, e que é a base atualmente da pesquisa lá. E ele então começou a pesquisar e começou a ver que aquilo que os Kaunas faziam, ele também podia fazer. Por exemplo, curas. Né? E ele deixou para nós uma coisa que, para mim, resume toda a teoria que ele desvendou, que chama prece-ação. Chama-se? Prece-ação. Prece-ação. É. A prece-ação, a UNA não é uma religião, mas ela tem um cunho de religiosidade grande, porque é uma psicofilosofia bem espiritualista também. Não é esse espiritualismo que a gente tem no cristianismo e tal, porque os conceitos são bem diferentes, né? Alguns, né? Então ele começou a trabalhar com essa prestação, e na prestação ele chegou à conclusão assim, que não se deve pedir nada, que tudo está dentro da gente, que todo poder está dentro da gente, e que o momento de você fazer as coisas é aqui e agora, não é no futuro nem e buscar no passado as coisas. Então, quando você faz a prestação, você começa dizendo assim, por exemplo, vamos supor, você pede para fazer uma prestação para fulano que está com doença no fígado. Na prestação nós não concentramos na doença. A gente concentra na pessoa sadia. Tá? Doutor Sebastião, é preciso sofrer para crescer espiritualmente? Eu fui espírita há muitos anos, certo? E era uma coisa que eu nunca na minha vida concebi, não entra na minha cabeça. Por que eu tenho que sofrer para crescer? Certo? Eu acho que a gente vem aqui para crescer, desenvolver primeiro. Aí você vai usar seu raciocínio, você vai usar sua intelectualização e depois crescer espiritualmente. Agora, eu acho que eu não preciso de sofrer para ter crescimento. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Né? Então, eu acho que a vida é ação. Existe uma associação de estudos sobre a psicofilosofia UNA aqui na Baixada Santista? Existe uma associação, chama Associação de Estudos UNAS, Estudo UNA, que é brasileira, certo? Existem caunas ainda vivos? Tem. Tem? Tem. São poucos, mas tem. Doutor Sebastião, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, tá? E dando também a dica para o telespectador do livro do Dr. Sebastião de Mello, Guardião do Segredo, Psicofilosofia UNA. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E não é fácil você falar sobre a UNA assim, minutos, né? Porque é muito extensa a coisa. Com certeza. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Não saia daí, a gente volta já já. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.
Esta semana, Marte no signo de Câncer e Urano no signo de Áries formam um aspecto tenso no céu. Se você é daquele tipo que gosta de pisar no acelerador, pega leve e vai devagar. Confira agora as dicas que eu tenho para vocês. O livro Análise Kármica, do terapeuta holístico José Carlos Palermo. Ele vai ensinar você a estabelecer um elo entre a vida atual e a vida passada. Você mesmo poderá fazer as próprias interpretações. Se você quiser adquirir, Escola Santista de Astrologia, Livraria Pingo de Luz e Livraria Ganesha. Todos os sábados, às 7h45, você pode ficar mais inteirado sobre o tema condomínio. Acompanhe o programa SICOM Online na rádio Saudade FM, no 100,7 ou através do site saudadefm.com.br. E a Escola Santista de Astrologia está promovendo um curso básico para iniciantes, nos períodos da tarde e noite. Informações, telefone 3284-9714. Espero que vocês tenham gostado sobre o tema bastante raro alguém abordar sobre psicofilosofia una. E se você quiser rever algum outro programa, você pode acessar o site do Jornal da Orla ou através do Facebook. E uma ótima semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.